Atos capítulo 7, versículo 55, diz assim a palavra de Deus: Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Oremos. Pai, te agradecemos pela Tua Palavra, Deus, que é viva e eficaz, Tua Palavra que fortalece nossa fé, nossos corações, que nos coloca de pé. Nesse momento, ó Deus, queremos te agradecer por esse privilégio de estarmos aqui, na Tua igreja, na Tua casa, aonde nós somos abençoados, aonde nós ouvimos a Tua voz e aonde o Senhor fala conosco. E aqui, Senhor, Tu escuta a nossa oração, o nosso clamor. Nesse momento, usa Teu servo, toca na minha saúde, na minha mente, que eu diminua, que o Senhor cresça, que cada palavra, sim, Deus, que sair da minha boca, venha de Ti para a edificação da Tua igreja e da revelação daquilo que o Senhor queres falar conosco nessa manhã. Assim oramos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém, louvado seja Deus. Esses dois versículos que nós lemos, são muito fortes, é muito lindo. Estevão, ele contemplando a glória de Deus, Estevão, como diz aqui, cheio do Espírito Santo, ele olha os céus. Estevão, ele vê Jesus à destra de Deus, vê a autoridade de Jesus. E a primeira característica que nós vemos aqui, que ele estava cheio do Espírito Santo. Só que quando nós olhamos o contexto que ele estava, não era um contexto muito bom. Estevão, ele estava prestes a morrer, a ser assassinado, a ser morto, a ser apedrejado. Por quê? Se nós voltarmos ao capítulo 6, versículo 8, diz que Estevão, Atos 6, versículo 8, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Estevão, um homem usado por Deus, alguém cheio do Espírito Santo, alguém que, por mais que se levantassem pessoas, adversidades, ainda que se levantassem ali pessoas, que, como diz aqui o versículo 9, tentando fazer com que ele parasse, tentando discutir com ele, tentando mostrar, Estevão não parava. Estevão continuou pregando, Estevão continuou sendo instrumento usado nas mãos do Senhor. E nós vemos aqui algumas características, alguns atributos de Estevão. Estamos no contexto de uma igreja primitiva, livro de Atos. Jesus vai aos céus, é assunto aos céus, deixa o Espírito Santo, desce o Espírito Santo em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes. E agora os discípulos continuam fazendo a obra através do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. E hoje, infelizmente, muitos estão longe dessa realidade, estão distantes. Por quê? Porque a igreja primitiva buscava a presença de Deus, orava, evangelizava. Vemos isso em todos, o livro de Atos, é um tratado sobre a oração, é um tratado sobre o evangelismo. Paulo, viagens missionárias, Pedro, Paulo e Silas, prisões, eles não paravam. E aqui nós vemos que Estevão, cheio da graça de Deus, o que nós precisamos é a graça de Deus. A minha graça te basta, como Deus falou para Paulo, como Deus, vemos na palavra de Deus, pela graça sois salvo. Então ele diz, cheio de graça e de poder. Por quê? Porque ele era bom, porque ele era forte, porque ele era inteligente? Não, mas porque ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Primeira característica que nós lemos lá no capítulo 8 é que ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Então, quando você zela, quando você mantém pela presença do Espírito Santo de Deus na sua vida,
milagres acontecem, sinais e prodígios, os sinais seguirão aqueles que creem. Deus ele vai te abençoar, Deus vai abrir as portas, Deus vai mover o sobrenatural, mas tenha a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. É algo que nós não podemos apagar. Vemos isso em toda a Bíblia, né? Falei aqui quando eu lancei o livro, né, sobre liderança, características importantes. A que eu falei aqui foi a presença do Espírito Santo de Deus. Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, né, versículo 17, orai sem cessar. Depois ele diz no versículo 18, em tudo dai graças, mas no versículo 19 ele vai dizer, não apagueis o Espírito, porque é algo que nós, infelizmente, se deixarmos de vigiar, será apagado. Vemos isso em tantas passagens na Bíblia, pessoas que tiveram o Espírito Santo, mas perderam, né? Saul, Sansão, quantas pessoas. Nós aprendemos aqui que precisamos nos revestir, receber a presença do Senhor e zelar para que essa chama fique acesa, para que você viva na presença de Deus, e o mais Ele fará. Por isso que ele diz aqui, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, porque ele tinha a presença de Deus. Ele era instrumento usado pelo Senhor, e assim eu creio que Deus te trouxe aqui, trouxe a cada um de nós aqui, porque Ele quer te encher, quer dar uma porção dobrada, Ele quer encher com o Espírito Santo, chamar ao nível mais profundo de intimidade, e eu creio que através de você, da sua vida, grandes milagres, grandes sinais, grandes prodígios Deus há de fazer. Não estamos falando de coisas materiais, estamos falando disso não, também Deus abençoa, estamos falando de coisas espirituais. Você ser canal, você ser instrumento para abençoar vidas, para evangelizar, para curar. É o que aprendemos aqui. Grandes prodígios e sinais no meio do povo. Por quê? Porque ele tinha o principal, que era a presença de Deus. Tenha a presença de Deus. E o que acontece quando você está como instrumento nas mãos do Senhor? Se levantam opositores. O diabo se levanta, é o principal adversário, nós sabemos, a Bíblia declara que nós temos um adversário, né? O diabo, vosso adversário, está ao derredor, buscando alguém para destruir, como um leão, alguém para devorar. Mas quem está junto contigo, quem está ao seu redor, quem está, né, conosco, é aquele que disse, estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É o leão da tribo de Judá, o Todo-Poderoso, é o Alfa e o Ômega, que há de vir o princípio, é o Todo-Poderoso. Apocalipse capítulo 1, versículo 8, é o Alfa e o Ômega, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então aprendemos aqui que no versículo 9, se levantaram alguns para discutir com Estevão. Quando você coloca a mão no arado, o diabo se levanta. Quando você coloca a mão no arado, pessoas tentam fazer com que você tire a mão do arado, com que você desanime, com que você, né, venha zombar, até mesmo zombam da nossa fé. Então aprendemos aqui que não foi diferente com Estevão, não foi diferente com Daniel, não foi diferente com Davi, não foi diferente com Moisés, até da própria família, né? Quantos questionaram a autoridade de Moisés? Não pense que conosco será diferente, mas se você está com a presença de Deus, diz o versículo 10, não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Não resistiram, não foi a Estevão, mas foi a presença de Deus, pelo qual ele era usado, pelo qual ele falava. Então, que nossas atitudes, que nossas ações sejam balizadas, sejam pautadas pela presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Podemos perder tudo, mas não podemos perder a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Porque quando vão olhar para você, quando forem tentar levantar, como foi aqui com Estevão, calúnias, falsas acusações, não vão conseguir resistir. Não é a nós, mas é aquele que está em nós. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, como nós louvamos aqui nessa manhã. Ele é maior. Vemos isso em tantas passagens, né? Daniel,
né, viu que havia nele um espírito excelente, Nabucodonosor. José, né, Faraó diz: acharíamos alguém como esse que tem o Espírito de Deus? O que faz a diferença na nossa vida não são os tesouros que serão juntados, não são é a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Busque cada vez mais, clame mais, ore mais, sirva mais, porque se você tem a presença de Deus, você serve, você trabalha, você não fica somente querendo as bênçãos, querendo somente, né? Você quer vestir uma camisa do Evangelho. E aqui é o que aprendemos com Estevão. Ele era cheio do Espírito Santo, ele era alguém usado por Deus, mas ele ia, ele evangelizava, ele não ficava numa zona de conforto. Tanto que diz aqui que ele estava fazendo sinais e prodígios entre o povo. E diz o versículo 11: subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo e os anciãos e os escribas e, investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Estava sendo falsamente acusado, subornaram, né, para que homens fizessem ali mentiras. E o que acontece? Ele é levado ao sinédrio, aquele conselho, para ser julgado. E diz aqui a continuação da leitura: apresentaram testemunhas falsas, depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, diz o versículo 13, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse um rosto de anjo. Olha só que interessante. Ele no sinédrio sendo acusado, sendo blasfemado, levantando pessoas que foram pagas, subornadas para dar falso testemunho. E isso era um erro. Lembra do que diz, né, os mandamentos? Não dirás falso testemunhos. Então esses religiosos, com as suas atitudes pautadas na religiosidade, já estavam cometendo, né, um grande, né, ali infringindo o mandamento, um dos mandamentos, pagando para que dessem falso testemunho. Eles não deram falso testemunho, porque eles conheciam a lei, mas pagaram para que outros dessem, mas é a mesma coisa. Não dirás falso testemunhos. E aqui Estevão, é interessante que quando olham para Estevão, olharam como se o rosto dele fosse de anjo. Como está o nosso semblante hoje? Triste, abatido, cabisbaixo, murmurando, né? Aí a pessoa não até diz que crê, que é fé, que tem fé, que é crente, que é cristão, mas vive, né, com um semblante, né, carregado, cabisbaixo. Uma coisa é você estar passando por adversidade, por provações. É claro, teremos um semblante, né, normal, temos que ser sinceros com as nossas emoções. Agora a pessoa às vezes não passa por nada, mas vive, né, murmurando, questionando, né, em vez de auxiliar, em vez de ajudar, em vez de ser braço, né, forte, em vez de ser ali um instrumento, fica questionando, murmurando. Estevão, mesmo sabendo que estava ali sendo caluniado, sendo julgado, ele mantém o seu semblante. Mantenha o seu semblante. Nessa manhã, que você tenha nos seus lábios um novo cântico, cântico de alegria, que a tristeza fique para trás, essas coisas tristes vão ficar no passado e que tudo se faça novo. Está na provação, está na dificuldade, mas lembra que o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa alegria. Lembra de Neemias capítulo 8, versículo 10? A alegria do Senhor é a nossa força. Que nós possamos levantar a nossa cabeça. Para alguns, ser cristão, né, tem ali, né, de ser alguém cabisbaixo, alguém que vive né, sofrimento. Passamos aflições, é verdade, Jesus nos ensinou isso. A Bíblia nos ensina, né, Salmo, muitas são as aflições dos justos, mas o crente tem a certeza que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas as livra. O que é isso? Passamos por elas, mas nelas o Senhor está perto, perto está o Senhor está contigo. É no meio da tempestade, é no meio da aflição, o Senhor está contigo. Você não está só. No mundo tereis aflições, Jesus nos ensina, mas tem de bom ânimo. Mantenha o seu semblante, mantenha sua posição, mantenha a fé, mantenha a esperança. Então eles
levam Estevão, fazem falsas acusações contra Estevão, e no capítulo 7, diz o versículo 1, então lhe perguntou o sumo sacerdote, porventura é isso assim? Então o sacerdote, o sumo sacerdote dá a oportunidade de Estevão se defender. E o capítulo 7 nos traz o discurso de Estevão, um dos longos discursos que nós temos na Bíblia. E é interessante que ele vai, Estevão, baseando a sua defesa. Não lerei o discurso de Estevão, fica para na sua leitura diária. Então ele começa lembrando da aliança com Abraão, da aliança ali, como diz o versículo 8, olha, Deus deu a aliança da circuncisão, e ele começa trazendo a Abraão, começa trazendo a Moisés, ali depois, no versículo 22, começa trazendo a história, começa a trazer, a lembrar aquilo que nos dá esperança. Ele não se omite. Ele não vai, olha, eu estou sendo acusado, se eu continuar com a minha pregação, vou morrer. Ele não se omite, pelo contrário, ele traz um dos mais lindos sermões, e ele prega a verdade. Ele vai dizendo, olha, lembra de Abraão, lembra da aliança de Deus abraâmica, lembra de Moisés, mosaica, e ele continua trazendo depois, e ele encerra, ali no versículo 51 do capítulo 7, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós fazeis. Estevão não se cala, ele traz toda a história, lembra do passado, da história do povo rejeitando a Deus. Ele diz, olha, vocês também são homens de dura cerviz, vocês estão vendo os milagres, vocês estão vendo o poder de Deus, as promessas de Deus se cumprindo. Em vez de abrirem o coração, preferem ficar com a religiosidade, preferem ficar com as demais coisas. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Hoje não é diferente. Muitos resistem ao Espírito Santo. Muitos até ouvem, mas não deixam a palavra verdadeiramente entrar no coração. Não deixam que a palavra fique ali na semente, caia na terra fértil, endurecem o coração. Preferem ficar, como, por exemplo, aquele jovem rico, preferem olhar o que tem, as suas coisas materiais. Jovem rico teve a oportunidade de ser um discípulo de Jesus, de ser um seguidor de Jesus. Mestre, que farei para ter a vida eterna? Aí Jesus fala, vai, vende o que tens e me siga. Oportunidade de ser um seguidor de Jesus, mas não o fez porque tinha muitas riquezas, muitas propriedades. Muitos escutam a palavra de Deus, mas resistem. Lembra a parábola do semeador? O semeador saiu a semear. Uma parte cai na beira da estrada, uma parte cai ali num solo cheio de pedra, outra parte cai num solo cheio de espinho, maneiras mundanas de ouvir a palavra de Deus, que até ouvem, mas tem apego às coisas do mundo, maneiras de ficar indiferente, ouve, mas fica indiferente. Pessoas que resistem, pessoas que permitem os cuidados do mundo, o diabo tirar o que foi semeado, aquela ave na parábola. E aqui é uma palavra dura que Estevão entrega. Estevão diz, olha, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração. Porque eles circuncidavam, mas não havia uma circuncisão no coração. Não adianta o exterior, não adianta rasgar as vestes e não rasgar o coração. Por isso que conversão é arrependimento, é individual, é lá dentro, é lá no coração. É verdadeiramente se humilhar na presença de Deus. E Deus conhece o coração. Deus sabe como estamos caminhando, se verdadeiramente teve a conversão, se verdadeiramente ama a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Então ele traz uma palavra dura, mas ele prega a verdade. Ele não tenta usar palavras falando ali, vou falar com cuidado, vou tentar agradar todo mundo. Não, ele prega a verdade, e ele fala, olha, vocês são homens de dura cerviz, são incircuncisos de coração e de ouvidos, porque vocês estão resistindo ao Espírito Santo. Preferem a religiosidade, preferem as coisas automáticas, do que abrir o coração e se entregar. Que nós possamos guardar essa palavra,
que não venhamos rasgar as vestes, mas rasgar o coração, que venhamos ter a verdadeira circuncisão do coração. O nosso coração é o que Deus vê. Deus, ele não olha o exterior, Deus olha o nosso coração. Deus conhece o nosso coração. E ele diz no versículo 52, qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Seus pais mataram os profetas, aqueles que estavam anunciando, a vinda do Messias, a vinda de Jesus, que agora qual vocês mesmos mataram, se tornaram traidores e assassinos, crucificaram. Vós que recebestes a lei por ministério dos anjos e não guardastes. E agora entra o contexto inicial que nós lemos. Um homem usado por Deus, o homem operando maravilhas, sinais, prodígios, que é o que Jesus fazia, pregando palavras abençoadoras, cuidando de vidas, operando milagres, curas, mas por causa de religiosidades crucificaram Jesus. E agora, da mesma maneira, Estevão, cheio do Espírito Santo, pela graça, pelo poder, operando maravilhas, milagres, em vez de abrirem o coração, reconhecerem que estão errados, preferiram resistir ao Espírito Santo e levam Estevão para o sinédrio, julgam de uma maneira caluniosa, fraudulenta, ali de uma maneira mentirosa. Estevão, ele fala a sua palavra, ele diz, olha, vocês estão resistindo ao Espírito. E o que acontece depois que Estevão ele traz esse discurso? Versículo 54, ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. Se você quer ver a glória de Deus, se você quer contemplar a glória de Deus na sua vida, você tem que ter uma postura, nós temos que ter um posicionamento. Não são as ameaças, não são as circunstâncias que podem mudar a nossa essência. Estevão não mudou. Estevão continuou pregando, continuou usando, não se importou com as consequências. Por quê? O que importa são as consequências futuras. Temos que zelar, manter, batalhar pela vida eterna, pela nossa salvação. Do que adianta temer o homem, que depois que mata a carne não pode fazer mais nada. Mateus nos ensina que devemos temer a Deus, que pode lançar tanto o corpo como a alma no inferno. E Estevão nos ensina a temer a Deus. Mesmo diante, e temos tantos exemplos aqui, Pedro, da mesma maneira, sendo julgado, manteve o seu discurso, Paulo, todos eles mantiveram a sua fé. E o que acontece? Cheio do Espírito Santo, olhou os olhos, colocou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus à sua direita, à sua destra. Meu desejo é que você contemple a glória de Deus, que nós venhamos contemplar a glória de Deus, mas para isso precisamos permanecer fiéis. As pessoas ao redor ficaram com raiva. Diz o versículo 54, se enfureceram contra ele no coração, chegavam a rilhar os dentes contra Estevão. Estavam cegos, estavam resistindo ao Espírito Santo. Mas Estevão agora não fica olhando para eles. O olhar de Estevão é para os céus. Foi fiel, manteve-se fiel, pregou, estava ali exercendo o seu ministério. E o que acontece? Diz que ele viu a glória de Deus e Jesus à sua direita. E disse, versículo 56, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Que exemplo de fé! Um homem cheio do Espírito Santo, cheio da graça, cheio do poder de Deus, não era dele. Hoje pessoas misturam isso. Ele tem oração mas toda oração é oração, Oração forte, toda oração Deus escuta, desde que seja feita em nome de Jesus. A oração de Ana, lembra? Eli chegou a imaginar que ela estava embriagada, porque ela clamava, ela chorava, e Deus ouviu a oração
e fez ela mãe de filhos, era estéril, né? Gerou Samuel e outros filhos. Deus escuta a nossa oração. Mas Estevão, ele era cheio de poder, do poder de Deus. Quem opera é Deus, quem faz é Deus, e a glória dele não será dada a outro. Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos e pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, quando bênçãos chegarem, adore a Deus, agradeça a Deus. Quando as portas se abrirem, agradeça a Deus. Quando milagres começam a acontecer, porque eu creio, temos ouvido milagres, cura, adore a Deus, quem faz é Deus, o poder é de Deus, somos instrumentos. Estevão era um instrumento nas mãos de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio da graça, com disposição em servir, em cumprir o ID, com posicionamento cristão, mesmo em meio, né, às retaliações, em meio ali às calúnias, mesmo sendo julgado, ele manteve a sua pregação, falou a verdade, doeu neles, mas era verdade. Estevão, ele foi apedrejado. Após tudo isso, mas ele contemplou a glória de Deus. Em vez de ficar olhando para as pessoas, né, com raiva, rilhando os dentes contra ele, chega um momento na nossa vida que temos que olhar para o alto, não ficar olhando as coisas, não ficar olhando as pessoas, não ficar olhando as adversidades, não importa o que vai acontecer com você, Deus está no controle da sua vida, Deus está no controle de todas as coisas, mas olhe para os céus e você contemplará a glória de Deus. Ele viu os céus abertos, viu a glória de Deus, viu o trono de Deus, diz ali, né, o Senhor assentado, viu a glória de Deus e o Senhor Jesus na sua direita. Olhe para Deus, olhe para o Senhor, faça a sua parte. O que acontece? Versículo 56, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele e, lançando-os fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Até no momento da sua morte, Estevão, ele faz semelhante com o que Jesus nos ensinou. Ele fala: Senhor, recebe o meu espírito. E também ele diz: não impute a eles esse pecado. Lembra que Jesus falou na cruz? Pai, entrego o meu espírito. Senhor, Pai, perdoai porque não sabem o que fazem. E ali estava Saulo, né? Diz o versículo 1 do capítulo 8, Saulo consentia na sua morte, aspirava, né, matar os cristãos. Aí fica uma outra pregação, que aqui é o capítulo 8, né, e o capítulo 9 vai falar da continuidade, da dispersação. Por causa da morte do Estevão, os cristãos fugiram, teve a dispersação. Saulo se converte no capítulo 9. O livro de Atos é maravilhoso, mas nessa manhã aprendemos com Estevão características fundamentais: presença do Espírito Santo, a graça de Deus que não pode faltar. Pela graça sois salvos mediante a fé. Paulo, lá na frente, né, lemos lá em Coríntios, que tem um espinho na carne, pede a Deus 3 vezes que seja retirado esse espinho, e Deus fala: Paulo, a minha graça te basta. Poder de Deus, presença do Espírito Santo. E aprendemos aqui com ele que ele pregou, que ele não retrocedeu, que ele não se prostrou diante das afrontas, diante das ameaças, manteve-se fiel. Meu desejo é que você se mantenha fiel. Nós viemos nos manter fiéis, que Deus procura verdadeiros adoradores e Deus procura os fiéis da terra. Que nós possamos manter a nossa fé. Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Guarde essa palavra e lembra que Estevão contemplou a glória de Deus. Estevão olhou para o alto, viu
a glória de Deus, viu Jesus à destra de Deus, porque ele manteve-se fiel. Meu desejo nessa manhã que possamos aprender com Estevão e jamais retroceder. Coloque-se de pé nesse momento, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. De tantas características que vemos aqui com Estevão, será que temos ficado parados? Esses homens, essas mulheres não permitiam ficar parados, ficar prostrados. Eles pregavam, eles evangelizavam, eles cumpriam o ID, curavam, não permitiam uma zona de conforto. Será que temos sido instrumentos nas mãos do Senhor? O que mais tem no reino de Deus é trabalho. Jesus nos ensina: rogai ao Senhor da seara por trabalhadores, porque grande é a seara, mas poucos trabalhadores. Que você seja um trabalhador. Falar: olha, eu quero trabalhar, eu quero evangelizar, eu quero me envolver no reino de Deus, na obra de Deus. Que você possa buscar incessantemente a presença do Espírito Santo, ser cheio da graça, ser cheio da presença de Deus e olhar para o Senhor no meio da tribulação, da adversidade. Olhe, clame, contemple a glória de Deus na sua vida. Quando estiver sem direção, estiver fraco, eleve os seus olhos para o Senhor. Nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Salmo 121. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Nós vamos orar. Deus, em nome de Jesus, queremos te agradecer pela tua palavra, por esses homens, Senhor, exemplos de fé, de perseverança. E hoje, como também temos visto tantas pessoas assim, exemplos de fé, de perseverança, incansáveis na tua obra, que assim possamos ser. Soldado, ó Deus, valente, instrumento, ó Deus, nas tuas mãos. Queremos ser usados por Ti. Sonda, ó Deus, nossos corações. Trabalha onde precisa ser trabalhado, Senhor. Possamos, ó Deus, despertar, acordar, que amanhã pode ser muito tarde. Tua palavra, Senhor, foi pregada, foi ministrada. Assim renova, fortalece, ó Deus, a nossa fé, independentemente das circunstâncias, Senhor. Vamos manter a nossa posição. Que não venhamos negociar, ó Deus, valores, princípios, principalmente a nossa fé, como Estevão se manteve com a sua fé, com o seu discurso, com o seu posicionamento, mesmo em meio às ameaças, mesmo em meio a um julgamento. Assim oramos e pedimos, Senhor, o Teu renovo, Teu fortalecimento, a Tua presença do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, Senhor. Nessa manhã, visita, fortalece, batiza com Teu Espírito Santo. Enche com a Tua presença. Assim oramos e Te agradecemos por tudo.
em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Eu creio, eu creio, eu creio.